Olá, me chamo Cláudia Nunes dos Santos, sou acadêmica do curso de Licenciatura de Física da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, e hoje eu irei estar apresentando um trabalho da disciplina Química Geral Inorgânica, que tem como objetivo, como tema, a história da tabela periódica e sua evolução. Codó Maranhão 2026. Para iniciarmos, nossa conversa sobre a história da tabela periódica e sua evolução, nós iremos agora entender, como surgiu, para que foi criada a tabela periódica, quem foram as primeiras pessoas que pensaram em criar a tabela periódica, Nós iremos agora, neste momento, estar abordando esses temas, esse subtema, Quem foi, Para quê, como ela é dividida. Nós iremos agora, nesse momento, estar fazendo esse levantamento, Esse resumo, para a gente estar entendendo mais a história e a evolução da tabela periódica. Desde a antiguidade, os seres humanos buscam compreender e classificar a matéria. No entanto, apenas no século XIX, com o avanço da ciência e das tecnologias experimental, surgiu a necessidade de organizar os elementos químicos de forma sistemática. Com a chegada de nova tecnologia, com o avanço das ciências, surgiu, portanto, essa necessidade, Então, a tabela periódica, ela surgiu por causa disso, por causa da necessidade de se organizar, os elementos químicos, cada um no seu devido local, Em 1862, o químico russo Dmitri propôs a primeira tabela periódica, Dmitri, ele propôs a primeira tabela periódica em 1869, organizando os elementos de acordo com a massa. Na tabela periódica de Mix, ele organizava os elementos de acordo com a massa atômica crescente. Essa foi a maneira que ele encontrou de organizar a tabela periódica através da massa atômica crescente. O grande mérito dele foi agrupar os elementos com propriedades semelhantes e prever a existência, chegar bem aqui para a gente estar dando olhada, prever a existência de elementos ainda não descobertos, o que posteriormente confirmou a validade do seu modelo. Ele já se preocupou, que ele vendo com o avanço da tecnologia, com o avanço, novos estudos, ele acreditava que com isso ia ser descoberto mais coisa. Então, ele preveu isso, Mais tarde, o cientista Henrique demonstrou que a organização correta da tabela periódica deveria ser feita pelo número atômico, diferente dele, Que ele achava que era para ser a massa, Já ele aqui não, ele disse não, que tem que ser feita pelo número atômico, a quantidade de prótons. Essa organização é utilizada até os dias atuais. Até nos dias atuais, ela é organizada assim, a tabela periódica. Aqui está a nossa tabela periódica, Sair aqui para você estar observando, Aqui está a tabela periódica,
de suas classificação, tudo está aqui, tudo bem organizado. Vou voltar aqui com a fotinha. Certo. Divisão da tabela periódica. Como é que ela foi dividida, né? Como foi que eles organizaram essa tabela periódica? A tabela periódica é organizada em dois, né? Período, que é a linha horizontal, grupo ou família, que é as colunas, né? Os períodos indicam o número de camada eletrônica do átomo. O período ele indica o número de camada eletrônica do átomo. Os grupos ou família reúnem elementos com propriedade química semelhante, pois possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Né? Então, a tabela periódica ela é dividida em duas. Né? A gente iniciar isso, entender ela, a gente precisa entender que ela é dividida em dois. Período e grupo ou família. Né? Período, ela é na linha horizontal. Já o grupo e a família, ela é na coluna vertical. Os períodos indicam o número de camada. A família reúne elementos de propriedade química semelhante. Né? Já dá para a gente entender a diferença do período e grupo ou família, né? Qual o objetivo de cada um. O grupo e família da tabela periódica. Né? A tabela periódica possui 18 grupos, sendo os principais. Mas aqui vamos destacar os principais, sabendo que a tabela periódica ela tem 18 grupos, né? Mas nós iremos destacar somente 5 aqui, né? São os principais. Nesses grupos principais, nós vamos destacar o grupo 1, que ele é composto de quê? Dos metais alcalinos, muito reativo, né? O primeiro grupo, ele é composto dos metais alcalinos. Já no segundo grupo, né, ele é composto dos metais alcalinos terrosos, reativo, porém menos que os alcalinos, né? Já o grupo 2. Já no grupo 16, se a gente voltar lá na tabela, já chegando no grupo 16, nós vamos encontrar o calcogênios. Calcogênio. Já no grupo 17, nós iremos encontrar o arcogênios, altamente reativo. Já no grupo 18, gases nobres e baixa reatividade. Então, aqui é o grupo e família da tabela periódica. Além disso, os elementos podem ser classificados em. Nós iremos agora ver quais são, como os elementos podem ser classificados na tabela periódica. Né? Aqui a gente pode destacar aqui 3, né? Eles podem ser classificados em 3. Quais são? Os metais, os ametais e os semimetais. Esses são os elementos e como eles são classificados. Propriedade periódica. As propriedades periódicas são aquelas que variam de forma regular na tabela periódica, de acordo com a posição do elemento. As principais são os raios atômicos, a eletronegatividade, a energia de ionização, a finalidade eletrônica. Essas propriedades ajudam a prever o comportamento químico dos elementos. Propriedade operiódica. As propriedades operiódicas não seguem um padrão regular da tabela periódica, pois
depende de características específicas de cada elemento. Exemplo, massa atômica, densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. A tabela periódica é uma das maiores conquistas da química. A tabela periódica foi um dos maiores feitos da química, pois ela ajudou e tem ajudado até hoje, pois ela organiza os elementos de forma lógica, permite compreender e prever suas propriedades, né? Ela já está toda preenchida, né? Facilitando assim o trabalho. Sua evolução demonstra o caráter histórico, culminativo e dinâmico do conhecimento científico, sendo fundamental para o estudo da matéria e sua transformação. A tabela periódica, ela é o centro, né? Nela é que está tudo recheado de informações, né? Essa daí é a minha referência e muito obrigado. Espero que tenham gostado da apresentação